Aí. Boa noite! Boa! Boa noite, tudo bem, camarada? Beleza? Gente, Irmão? estamos aqui com o Escobar. E, cara, quanto tempo que tá assim pra gente conversar. E a gente no início do canal, a gente, por chamar-se Musicando, deu uma preferência maior pro pessoal da música. Mas a proposta do canal mesmo é tratar todas as manifestações artísticas, né? E tendo a música como fundo, né? Então daí uma breve explicação para te dizer o porquê que só agora que a gente pôde se chamar. E dentro dessa sequência, o nosso último convidado, que foi a Maria Albina Magera, que foi onde deu justamente essa pausa aí dos músicos e começou agora a parte literária. E eu quero dizer que é um grande prazer estar te recebendo aqui. Opa. E fico muito feliz. Fala o que você quiser. O Escobar é de onde? Tem quantos anos? Já tem 2 livros que eu sei. É 2 ou 3? 5 já. Olha aí, tá vendo? Eu parei no segundo. Ah, mas aqui também eu parei de alardear, né? Tipo assim, o último livro que eu fiz, que eu acho que eu fiz um trabalho sério mesmo, de divulgação e tudo mais, foi o livro de Itaquera, que foi em 2014. Mas depois do livro de Itaquera, ainda já vieram mais 2 aí, mas aí eu... Sabe por quê? Eu vou ser franco com você. Eu perdi um pouco essa ânsia de publicar, sabe? Não de escrever, mas de lançar, publicar. Exatamente. Porque eu descobri que realmente o grande barato, o grande lance meu, eu acho que... Eu tenho gente que é da música que fala a mesma coisa. O grande lance é tocar, é compor, Sim, então isso aqui. sim. Gravar é outros 500. Sim. Pra mim também, publicar é outros 500. O meu barato é, de vez em quando dá uns tchuc-tchuc na memória lá, eu vou lá, rascunho um poema, pego o celular. Hoje a gente tem um celular, né? Você consegue escrever no celular? Ideias. Não escrever texto, Sim, mas sim. ideias às vezes a gente tá... Até porque o celular tá aí, eu acho que ele tá aí pra isso, né? Sim. Você vai lá, rascunha umas ideias, ou se não grava um áudio, putz, nossa, surgiu uma ideia de um poema assim assado. Aí depois, com calma, a gente vai lá, né, tá no computador. Você falou que você é de Itaquera. Isso. Itaquera onde mora ou Itaquera mesmo? Você nasceu, criou-se lá? Nasci e moro em Itaquera até hoje, bicho. Excetuando-se 3 anos. Os 3 primeiros anos da minha união com a Raquel, que é minha companheira até hoje. Que aí nós ficamos morando ali no Campos Elíseos, né? Perto da Funarte. Agora você está... Sim. Mas o resto da minha vida todinha foi em Itaquera, né? Eu nasci em Itaquera, no Santa Marcelina, e moro lá no Jardim São Pedro até hoje, ali no fundão da Coab 2. Sim. E a partir de quando que você começou a frequentar os movimentos artísticos? Lá em Itaquera teve um movimento como teve aqui em São Miguel, do MPA, a turma da Vila Maria, na Penha também teve o MCP. Sim. Itaquera também teve esse movimento? Hoje eu sei de algumas articulações que tiveram, né? Principalmente o pessoal ligado ao FIMP, né? O Festival Itaquerense de Música Popular. Isso. Mas aí, naquela época eu era muito moleque ainda, não captava ainda essas coisas. E também porque a música não era o meu forte. A música sempre foi o meu forte no sentido de curtição, de bailinho, de sábado à noite, que sempre foi o normal dos nossos baratos. Sim. Mas assim, o que pegava em mim, eu sabia, desde moleque eu peguei, futebol não deu certo, futebol já vi, violão também, né, eu tava durão, tá isso, aquilo. Sim. Aí eu vi que na escrita, nas aulas de redação, eu percebi que eu conseguia ter um desempenho acima da média, né? Aí o que acontece? Vou investir nisso, né? Até porque eu era tímido pra caramba, eu sempre falo isso, né? E a escrita me ajudou muito no chaveco, nas paquerinhas, sabe aquele negócio de correr elegante, escrever poeminha pras meninas e tal. Enfim. E na escola, assim, teve um professor que te incentivou mais, assim, a aula de português? Tive vários, bicho. Eu tive vários professores, várias professoras que foram, assim, que norteadores, né? No sentido de ir mais a fundo na questão da escrita. Te apontou por aqui. Deu caminhos. Exato. Deu caminhos, deu livros, enfim. Mas, enfim, aí, tipo assim, quando eu enveredei pela escrita, tipo assim, foi onde eu me achei. E, curiosamente, foi em Itaquera, onde eu
onde eu comecei a prática mais sistemática, né, meu? Porque lá tinha, na época tinha o jornal Espalha Fatos, que foi muito famoso na década de 80, e quando eu me aproximei do pessoal do Espalha Fatos, o jornal estava acabando, na verdade. Mas aí uma parte do pessoal que era do Espalha Fatos tinha entrado na composição de um outro jornal chamado Bem Feito. E aí eu fiquei muito tempo trabalhando com o pessoal do jornal Bem Feito. Você fazia o quê? Tudo, bicho. Fazia redação, comecei fazendo redação, que é o Revisão. óbvio, né? Revisão, redação. Mas aí depois, o jornal pequeno, o jornal nanico de bairro, né? Então você acaba fazendo tudo. Aí eu fiz reportagens, fiz entrevistas, fiz resenhas, tal de espetáculo teatral, de livro, enfim. Que bom. E ali, no jornal Bem Feito, lá em Itaquera, né? Lá no Casarão, foi onde eu comecei a me aproximar de pessoas ligadas à arte, à militância cultural, essas coisas. E aí depois você veio para São Miguel, juntou-se com... Então, aí São Miguel Akira, quem que você primeiro começou em São Miguel, que te chamou a atenção, ou que te chamou mesmo de fato para vir para cá? Não, na verdade é o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, no final da minha juventude, eu caí no cinema. Não no cinema exatamente, né? Eu caí na produção audiovisual. Porque o final da minha juventude coincidiu com a chegada do videocassete no Brasil. E eu tive a sorte de ter conhecido um rapaz que me levou para trabalhar numa produtora. Na verdade não era bem produtora, era uma finalizadora, era uma empresa que fazia legendagem e copiagem de filme. Então ela pegava os copião do cinema e fazia as copiagens para fita VHS. E aí eu fui trabalhar nessa empresa e, quando eu comecei a trabalhar lá, assistir filme, essas coisas, né? Me encantei, né? E aí eu enveredei um pouco para essa carreira do audiovisual. Aí, né, eu tinha 18, 19 anos mais ou menos. E aí eu fiquei, lá nessa empresa que eu trabalhei... Isso, né? Era lá no centro? Isso, lá no centro, lá no Paraíso. E aí eu arrumei emprego para amigos meus e coincidentemente um figura, para quem que é um brother meu, muito brother mesmo, o Giba, até hoje a gente tem uma brodagem muito grande, eu arrumei trampo pro Giba lá nessa finalizadora, depois ele migrou e ele foi parar numa outra empresa e ele fez uma carreira, né, chegou até cargos de chefia e tudo mais. Hoje ele está na Record, o Giba. E aí, nesse interim, ele teve a ideia de montar, não sei exatamente de onde, mas aí surgiu a ideia de montar uma empresa de filmagem. Filmar eventos em geral, casamento, formatura, tudo mais. Sim. Mas a nossa ideia também era fazer uns filminhos, fazer uns videoclipes, essas coisas e tal. E aí, em algum momento ele me chamou para ser sócio dele. E aí a gente montou a empresa, essa empresa de filmagem e sociedade. Ao mesmo tempo, por conta inclusive das relações que eu tive lá no jornal Bem Feito, eu tinha conhecido um cordelista muito famoso aqui em São Paulo e no Ceará, o Costa Sena. E o Costa Sena tinha me incumbido de revisar um livro dele, um livro de cordel, Meu Milhão de Amigos. Que era uma das funções que você fazia no jornal, que era revisão e redação. Isso. E aí eu fui revisar o livro do Costa Sena e quando o Costa Sena me chamou para... Não, aí ele pediu para mim revisar o livro e aí a gente, no meio desse processo, ele falou, pô, poeta, na época o Costa Sena morava no bairro da Saúde, né? E ele falou, pô, poeta, você que está aqui na Zona Leste, você não quer fazer o favorzinho de levar meu currículo lá na Oficina Cultural Luiz Gonzaga, porque ela reabriu, porque ela tinha sido fechada pelo Fleury, e o Covas tinha reaberto através do secretário do Marcos Mendonça, né, que era o secretário de Cultura do Covas na época. O coordenador da oficina na época era quem? Era o Éden? Não, era o Sacha. Ah, tá. Era o Sacha, porque já abriu lá embaixo, né, na Amadeu Gamberini. Sei. E aí o que acontece? Quando eu trouxe... Itaú, né? Isso, quando eu fui lá na Oficina Cultural Luiz Gonzaga, lá na Amadeu Gamberini, levar o currículo do Costa Sena para fazer um show, fazer uma oficina de cordel, alguma coisa, eu conheci o Sacha. E aí, conhecer o Sacha foi a porta de entrada minha em São Miguel. Porque aí a gente começou a trocar ideia ali, e ali a gente viu que tinha 1000 coisas de proximidade, apesar da diferença de idade e tudo.
E aí, e ele me convidou, ele sabendo que eu trabalhava além da literatura, né? Porque eu falei para ele que estava revisando o livro do Senna e tal, mas eu falei para ele que eu trabalhava mesmo com cinema, com audiovisual e tal. E aí ele me chamou, a mim e o meu parceiro, para a gente dar umas oficinas de vídeo, desenvolver uns trabalhos de audiovisual dentro da oficina cultural. E aí foi o que fez com que eu ficasse em São Miguel e onde eu estou até hoje. Que bom. Nessa época eu estava na oficina de cá. Essa aí era da prefeitura, então. Não, Era do Estado? Era do Estado. Então eu tinha fui para a prefeitura, a Casa de que Cultura. era o Éden, que era o coordenador. A Casa de Cultura, eu lembro, assim, menos, porque eu fui em poucas atividades lá. Eu lembro da época que o Passarinho foi coordenador, né, o Walter Passarinho, o percussionista. Sim. Eu lembro que ele foi coordenador lá um período e eu cheguei a ir a alguns shows, alguns eventos lá. Sim. Mas antes e depois da Casa de Cultura, eu sinceramente eu não tive nenhuma aproximação. Só recentemente que eu comecei a frequentar mais aqui já no Alto da Pedroso, né? Sim, na Antônio Marcos. Na Antônio Marcos. E o teu primeiro livro, como foi? Cara, foi Em que ano que foi feito? Curiosamente, foi no mesmo ano que eu cheguei na oficina Luiz Gonzaga, que foi um ano assim, arrebatador. É sério, bicho. 98. Eu ganhei um concurso de literatura. Na verdade, eu não ganhei. Eu fiquei em segundo lugar num concurso de literatura lá organizado pela Prefeitura de São Paulo. Curiosamente, a gestão Celso Pitta. Porque o secretário de Cultura do Pitta, na época, não tinha nada a ver com aquele governo, né, meu? Hoje eu fico pensando, o que aquele cara estava fazendo lá, que era o Conder. Rodolfo. Rodolfo Conder. E aí surgiu um projeto lá dentro da secretaria que era o Arte nas Coabs. Então, cada Coab de São Paulo teve lá os seus eventos, os seus concursos e tudo mais, e eu participei representando a Coab 2 de um concurso de poesia, de um concurso de literatura, e minha poesia ficou em segundo lugar. E por conta disso eu ganhei uma grana na época. O prêmio era grana? Era dinheiro. Era grana. Era dinheiro, teve lá os certificados, os negócios, mas assim, o que pegou mesmo foi que veio uma grana razoável, bicho. Bom, assim, então foi a primeira vez que eu participei de um concurso e, putz, entrou um dinheiro assim. E aí foi louco porque quando eu ganhei o dinheiro, a minha companheira, né, a Raquel, ela falou para mim, não, você não vai... Né, você pensa um monte de coisa, vou reformar a casa, vou trocar de carro, porque era uma graninha razoável. Eu lembro que era 1998, era o que seria hoje R$800. Foi em 98? 98. 800 reais hoje é uma grana, imagina há 23 anos atrás. Porra. Aí eu ganhei essa grana, mas aí ela pegou e falou assim, não, foi o seguinte, esse dinheiro você não ganhou com a literatura, investe na literatura. E aí, quando ela me convenceu a publicar meu primeiro livro. Então, e esse texto, ele tratava o quê? Era poesia? Era... O concurso eu enviei 5 poemas, né, 3 passaram, digamos assim, para uma segunda fase e tal. E aí, e um deles ficou em segundo lugar no final, né? E aí foi quando surgiu esse prêmio de R$800 na época, que foi o prêmio que bancou o primeiro livro. Aí você falou, vou escrever o livro. Ela me convenceu a publicar o livro, eu peguei, eu já tinha os poemas, né, eu só juntei. Então o livro foi vários poemas que você, ao longo até então da sua vida, você resolveu publicá-los. Isso, aí eu peguei e lancei esse livro, e o livro, evidentemente eu não tinha experiência nenhuma, então foi um livro difícil de sair, ele ficou travado, né? Porque eu não sabia... Então, isso que eu perguntei, do que tratava as suas poesias? Era romance, era... Não, eram poesias as mais diversas, é um livro, digamos assim, até muito irregular hoje, com os olhos do tempo, né? O tempo é um crítico feroz, né? Sim. E aí hoje eu observo que o livro ele é extremamente irregular, tem poemas muito bons, mas tem poemas ali que hoje eu não publicaria, né, mas faz parte do processo, da evolução, do aprendizado. Mas enfim, aí eu comecei a circular com os livros, mas assim, na época não tinha essa movimentação que tem hoje, do saraus e tudo mais, aí eu fiquei com o livro meio que travado. Eu mandava muito para jornais, né? Era meio o Plínio Marcos daqui. Exatamente. Você lembra do Plínio Marcos lá na cidade, como ele fazia? Botava debaixo do braço e saía em cada canto. Você chegou a presenciar momentos como esse? Eu cheguei a presenciar, não só o Plínio Marcos, mas outras pessoas, principalmente ali na Fila do MASP, na Fila do Centro Cultural Vergueiro, era muito normal, ali
no Belas Artes. Ele apareceu lá de bermuda, tal, chapéu, barba mal feita, camiseta, tal, aqui é o meu livro, tal. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu também fiz isso. Em alguns momentos eu, tipo assim, eu tô com essa pacoteira de livro aí, deixa eu levar um pouquinho aí. Ia dar uns rolês, tá, isso, aquilo, vendia 1, 2, enfim, né? Mas beleza. Aí, o livro em si ficou meio travado ali, beleza, mas ele permitiu que eu estabelecesse contatos, que eu fizesse algumas amizades, né? Tive alguns retornos muito interessantes, criei muitas amizades, inclusive fora do Brasil, de pessoas para quem eu enviei o livro e que deram um retorno bacana. É porque não teve uma editora, né? Foi você que se bancou mesmo, né? Eu lancei por uma editora, mas assim, me bancando, né? Essas editoras que eu chamo de gráfica gourmet, né? Sim. Então aí eu fui lá, paguei, né? Tanto é que a revisão foi minha, né? Enfim. Aí o segundo você já... Não, aí o segundo demorou bastante, porque aí eu travei, o primeiro foi um parâmetro, assim, um divisor de águas, no sentido também de eu falar, não quero mais passar por isso não, eu só vou entrar com um livro novo quando eu estiver seguro mesmo, quando, né? Mas ao mesmo tempo eu fui entrando na movimentação do pessoal, principalmente aqui em São Miguel, né? Convivendo com o Sacha começou a dar rolê comigo, me levar para muitos lugares, né? Chegou a fazer alguma música com ele ou com alguém daqui, de São Miguel? Não, mais recentemente algumas pessoas começaram a surgir algumas parcerias, né, musicaram alguns poemas seus? Não exatamente poemas meus, quer dizer, teve gente que musicou poemas meus, mas assim, o que tem acontecido com uma certa constância, às vezes o pessoal me chamava para finalizar uma música, às vezes, né, eu lembro que aconteceu isso com... O Ronaldo vai lembrar de um poema do Xavier, né, do Xaxá, que ele estava lá meio travado, tá? E a gente foi lá, ajudou a arrumar uns versos aí, dar uma modelada. Zulu de Arrebatar também. Então você chegou a frequentar a Casa de Farinha? Casa de Farinha. Em São Miguel, os espaços culturais que tem em São Miguel hoje, nos últimos 6, 8 anos, você frequentou? Eu tenho frequentado todos. Casa Amarela? A Casa Amarela, inclusive na Casa Amarela eu sou da gestão, né? Eu ajudo a administrar lá. Né? Mas eu frequento Casa de Farinha, Senzala, Escola de Samba de Santa Bárbara, lá do Itaim, a Casa de Cultura do Itaim, né? A Aldeia Satélite, né? Do Claudemir, lá no centro de São Miguel, a Antônio Marcos, Casa de Cultura. E hoje você faz o quê? Eu digo assim, você ainda escreve, ainda publica? Qual é o seu lado artístico atual que você está fazendo? Cara, hoje, na verdade, assim, eu continuo escrevendo. Sim. Né, depois eu me formei em História e aí acabei publicando um livro sobre Itaquera. Estou lançando o segundo agora esse ano, né, um outro livro sobre Itaquera com entrevistas e tal. Sobre Itaquera. Sobre Itaquera. A história de Itaquera. Que foi um lance que me pegou por conta da história da construção do estádio. Aí depois que eu pesquisei pra caramba fazer o primeiro, aí o que acontece? Você fica meio solidificado com aquelas informações. Aí o pessoal vai chamando para uma palestra, para uma troca de ideia aqui e ali, e aí você vê, então não dá tempo, deixa eu explorar esse nicho, né? Deixa eu estudar mais, me preparar mais. Então Itaquera hoje é meio que tudo bem que hoje eu já ampliei, hoje eu estou pesquisando muito a história, mas a história que eu digo não é a história atual, não é a história do Itaquerão, porque assim, todo mundo está documentado. Estou falando assim, a história lá atrás, né, os primeiros moradores, como se formou, os núcleos, os assentamentos, Itaquera, Guaianazes, São Miguel, Penha e tal. Sim. Enfim, eu tenho estudado muito a Zona Leste ultimamente, né? Mas assim, essa questão do historiador, eu continuo escrevendo, né? Hoje menos poesia, hoje eu escrevo mais romances mesmo, né? Tanto é que eu já lancei 2. E continuo trabalhando com audiovisual também. Com audiovisual. Né? Eu continuo trabalhando com produção. Hoje eu não sou mais funcionário de empresa, que eu trabalhei mais de 20 anos assim, Sim. batendo cartão e tudo mais. Aí depois, com o tempo, esse tipo de serviço deu uma minada, né? Porque a gente vai ficando tiozinho e quem mexe com tecnologia é meio assim, vai tendo um filtro natural, né? Porque a molecada vai superando a gente, vai entrando no nosso... E são mais rápidos, né? E são mais rápidos, eles dominam melhor as novas tecnologias.
Mas assim, eu ainda me dou bem nesse exercício de ser, por exemplo, produtor, diretor, roteirista, Bom. essas partes mais conceituais do audiovisual eu ainda consigo mandar bem. O que eu não consigo mais é competir com a molecada, por exemplo, numa ilha de edição. Né, o meu filho hoje, que nunca fez curso nenhum, tudo mais, ele senta comigo, se duvidar, ele edita mais rápido que eu. Por quê? Porque o moleque tem o domínio das máquinas, né? Bom, então, quantos livros então são no total? 5. Quais? Mas os títulos? Então vamos lá. O primeiro foi o Hard Rock Core and Roll de poesia. Primeiro, em 1998. 98. Isso. Segundo. Aí, 2011, você vê, 13 anos Nossa, depois. demorou tudo isso, cara. 2011 veio Antes de Evanescer, que é um romance. Como é o nome? Antes de Evanescer. É o que o Ronaldo tem, né? Eu acho que sim. Que é um romance que fala, que tem a ver com aquele lance do PCC. Seria este? Esse daí. Que coincidência! Produção é boa, Vamos ver hein? aqui, hein? Vamos chegar mais próximo aqui, vamos ver se a luz vai ajudar aqui. Tá, já tá parecendo legal, sim. Já, né? Antes de Acho que Evanescer. agora pegou melhor. Esse de 2011. Esse não é o segundo, Isso. de 2011. Aí depois desse... Detalhe, esse livro já nem... Esse já tá fora do catálogo, né? Ele já tem uma segunda edição, só que é outra capa, outro desenho, né? Essa é a capa da primeira edição. Da primeira edição, de 2011. Terceiro, O terceiro, de Itaquera, em 2014. falando sobre Itaquera. A história de Itaquera, uma breve introdução. 2018, eu lancei a segunda edição desse Antes de Evanescer, com uma capa nova, com algumas coisas novas, né? Mas a história é a mesma, é claro. E ao mesmo tempo eu lancei um livro de poesia só de haikais, aqueles poemas de 3 versos, né? Que é de origem japonesa. E é um livro assim, muito peculiar porque eu lancei no formato cartoneiro. Cartoneiro é um processo que não é industrializado. Você recorta a capa de papelão, você pega papel, normalmente sulfite reutilizado, né, porque a ideia é de reaproveitamento mesmo, de produtos destinados ao lixo. Aí o que acontece? Você imprime os poemas, aí você faz a capa de papelão, aí vem alguém, faz um desenho, faz alguma brincadeira na capa, e você costura, tudo mais, enfim, é um processo totalmente artesanal. E eu lancei o livro Haikaus, né, que é uma brincadeira com o termo haikais, né? E lancei em 2018. E logo em seguida, em 2019, eu lancei o quinto, que é um outro romance chamado Premiado. É todo romance, então? Não, 2. Esse daqui e o último, né? O Antes de Evanescer e o Premiado. O terceiro e o quinto. O terceiro e o quinto. O primeiro e o quarto, Poesias. E o terceiro, A História de Itaquera. A História de Itaquera. Que aí esse ano, a gente tá entrando agora, provavelmente em setembro a gente lança um novo livro de Itaquera, só que aí eu não sou a pessoa que escreveu o livro, eu apenas montei ele porque são entrevistas que eu fiz para a Jornada do Patrimônio Histórico de 2020, que é um evento que acontece todo ano em São Paulo, via Secretaria da Cultura. E aí um projeto foi aprovado lá, e aí eu entrevistei 10 personalidades de Itaquera, 10 pessoas que têm assim, uma ligação muito profunda com Itaquera. Com a história de Itaquera. Inclusive, por exemplo, o presidente da Leandro de Itaquera, o fundador da escola, que é o seu Leandro, evidentemente. Então, eu entrevistei o Leandro, mais 9 pessoas, e aí depois essas entrevistas foram em vídeo, mas agora elas vão ser disponibilizadas também no formato livro. Então, quem não viu no vídeo pode ver as entrevistas no livro. No livro. Então, Escobar, nós estamos já com 24 minutos, mas ainda temos o tempo que você quiser. O tempo que você quiser. Então, dentro de tudo isso que nós conversamos, não tem alguma coisa que você ficou faltando aí, que você queria falar, que nós esquecemos? Cara, falando dos seus livros, da sua atuação nos movimentos culturais, Itaquera, São Miguel, foi mais para um outro canto também. Lá no centro, lá, você participou de algum movimento por lá? Não, eu circulei. Você está morando no Campos Elíseos? Não, eu morei lá 3 anos só, mas aí foi na década de 90, né? Não rolou nada? Não, rolou assim, o fato de participar ativamente, viver intensamente a vida cultural. Exato. Onde eu estou. Como espectador. Exatamente, não exatamente como artífice. Exato, né? Mas assim, se você me permite, eu
eu gosto sempre de pautar o lance de nós vivermos aqui na borda, né, na periferia, nas franjas, né, fora dos centros, mas Literalmente à margem. literalmente à margem, À mas margem. esse à margem, bicho, é o centro de um outro universo. É a borda da pizza. Não, e a borda da pizza, ela pode vir com um recheio maravilhoso, Exato. mais gostoso que o da própria pizza. Exatamente. E conviver, por exemplo, aqui com essa turma de São Miguel, para mim foi um grande aprendizado, bicho. Conviver com figuras como Muita gente Sacha boa, né, cara? Canjo, Edivaldo Santana, Ronaldo Ferro, Betinho Rio, com A Maria Albina. Maria Albina. Maria Albina. Eu queria lembrar da Eliana Mara Chiossi, né, que é uma professora hoje lá no Rio de Janeiro, mas no que é uma Rio. poeta muito potente. Lígia Nós Regina, estudamos junto, cara. Éder Lima, Gilberto Braz. Então tem poetas, tem artistas plásticos, tem atores, atrizes, cantoras, cantores. Gente assim, que competem de igual para igual, uma boa. O que não tem na borda? É dinheiro. Né, não tem os meios de distribuição. Hoje nós até temos a tecnologia, que é uma prova inconteste disso. Você produzindo esse material é uma prova inconteste que hoje a gente já tem um pouco desse poder. Mas ainda nós não somos pontos de decisão. Sim. Né? Então, quando os caras querem dividir a grana das suas empresas, tal, não é para nós. Não é os nossos programas que eles querem. Não vai pra cultura. Agora, se é para um espetáculo de teatro lá no centro, aí você pode ter certeza que quando você vai lá no Bradesco pedir a grana, vem. Você vai na Volkswagen pedir a grana, vem. Né? Então, o que precisa ser mudado é essa forma de enxergar essa produção cultural que é feita nas bordas, que é uma produção tão intensa, tão importante, tão relevante quanto. A única diferença é que... Mas para saber desse movimento, você acha que é preciso que tenham pessoas com olhos de lá que trafeguem por aqui, ou é preciso que essa pessoa daqui trafegue por lá? Ou ambos? Com certeza ambos, né? Mas na verdade eu acho que o problema não é nem aí. Não é somente a divulgar, é o investir. Exatamente, é o investir. É você olhar para um talento aqui de São Miguel e não falar assim, ai, putz, tem um cara em São Miguel que é bom pra caramba. Não tem um cara, tem um monte de gente boa pra caramba. Né, Tem talentos pra caramba. Então não tem nada de... que na verdade o que acontece? O que a grande mídia, a mass mídia, quando ela olha pro agente cultural, pro produtor cultural, pro artista na periferia, é sempre como se o cara fosse uma exceção. Não é exceção. Eu posso listar aqui rapidamente 5 guitarristas ótimos, 5 bateristas, 5 poetas, 5 atores, 5 atrizes, numa boa. E tudo aqui desse recôncavo aqui, né? Mas assim, o pessoal insiste em tipo assim, né, olha, lá em São Miguel tem um guitarrista bom. Pô, não tem um guitarrista. Ele não conhece São Miguel. Não conhece São Miguel. Se conhecesse São Miguel, o cara ia se mudar pra cá. É isso aí, Escobar. Estamos chegando ao final, cara, e você diz aí como você quer encerrar, se você quer encerrar lendo uma poesia, se você quiser encerrar dando um depoimento, como você achar melhor. A Maria leu uns 2 poemas aí, né? Ficou muito empolgada. Eu não sei se é o teu caso, né? Não, eu não sei. A gente pode fazer um poeminha aí, mas na verdade assim, eu acho que é mais importante do que citar um poema, falar um poema, fazer um depoimento. A gente reiterar esse convite para que nós, enquanto produtores, mas também consumidores culturais, que a gente possa diariamente entender e não reproduzir os erros que as pessoas cometem, as injustiças que as pessoas cometem com a gente. Né, valorizar os nossos talentos, valorizar as nossas parcerias, as nossas proximidades, valorizar a tiazinha que tem a banca de mexerica ali na esquina, o tiozinho que tem o bar, né, parar de idolatrar o shopping que está lá na ponte que caiu, né, quando você tem o amigo que tem a lojinha de roupa aqui na esquina, sabe? Enfim, consumir
não só a cultura, mas consumir dentro dos nossos locais onde a gente mora. Eu acho que a gente precisa também Valorizar o ambiente. perder essa coisa do vira-lata, Sim, né? Do que sim. o nosso Esse Rodrigo complexo, falava. né? Esse complexo do vira-lata. Sim. Beleza. Beleza? É isso aí, gente. Então, mais uma vez, muito obrigado. E a gente se encontra no próximo. Oh, com certeza, No cara. próximo, como é que fala? Ou na Casa Amarela, ou na Casa de Farinha, enfim, qualquer casa de cultura. Onde me convidou, eu Com vou. certeza, algum movimento cultural e artístico nós estaremos juntos. Beleza, brigadão. Falou, velho. Tchau, tchau.